Meus irmãos, algo significativo nas últimas palavras de homens e mulheres quando estão prestes a morrer, porque quando uma pessoa se depara com a morte, o que ela realmente é, muitas vezes, vem à tona. Por exemplo, Napoleão Bonaparte, que morreu em 1821, o general imperador francês, disse o seguinte: morro antes do meu tempo, meu corpo será devolvido à terra. Então é o destino daquele que foi chamado o grande Napoleão, que abismo entre minha profunda miséria e o reino eterno de Deus. Voltaire, que morreu em 1768, o famoso infiel francês, teria dito ao seu médico: fui abandonado por Deus e pelos homens. Eu lhe darei metade do que possuo se você me der mais 6 meses de vida. Thomas Hobbes, que morreu em 1669, um brilhante cético que corrompeu a fé de alguns dos grandes homens da Inglaterra, exclamou o seguinte: se eu tivesse o mundo inteiro, eu o daria para viver mais um dia. Ficaria feliz em encontrar um buraco para sair do mundo. Estou prestes a dar um salto no sul. Meus irmãos, quando olhamos para a crucificação de Jesus Cristo, Jesus foi crucificado entre dois criminosos. E o que realizou essa crucificação foi um destacamento romano composto de 4 soldados. Naquela época, meus irmãos, havia 4 tipos de cruzes que o Império Romano usava. A primeira era uma estaca, apenas uma estaca no chão. A segunda era uma cruz em formato de X, que foi depois apelidada de Cruz de Santo André. Havia também uma cruz em forma de T, que foi depois nomeada de a Cruz de Santo Antônio. E a tradicional, usada quando eles queriam pregar uma tábua listando o crime para os espectadores verem, que é o que foi usada na crucificação de Jesus. Normalmente, eles atavam os condenados à viga da cruz e levava alguns dias para que a pessoa morresse em extrema agonia, à medida que os braços lentamente se tornavam em gangrena. Como era a Páscoa na época de Jesus, os condenados tinham que estar mortos ao fim do dia. Então, para que isso acontecesse, pregava-se as mãos e os pés, para que a perda de sangue acelerasse a morte do crucificado. Eles geralmente colocavam um pequeno assento na vara para que o crucificado pudesse se estar e, de repente, recuperar o seu fôlego, ocasionando ainda mais sofrimento. Foi dito de modo muito próprio que a pessoa que era crucificada, na verdade, morria 1000 mortes, tanto sofrimento. Aqueles longos cravos que foram cravados na cruz de Jesus, em Jesus, atravessavam suas mãos e os pés. E entre os horrores que a pessoa sofria enquanto ficava assim suspensa, com os seus pés apoiados, uma pequena tábua, não que estava passando no chão, estavam as seguintes situações. Uma, a grave inflamação em todo o seu corpo, o acúmulo de pus dos ferimentos nas regiões em que haviam colocado os cravos, a dor insuportável em seus tendões partidos pelo seu corpo, uma espantosa angústia devido à posição em que se encontrava o corpo, uma insuportável dor de cabeça proporcionada pelo sofrimento e uma sede em extrema ardência. Para os judeus, meus irmãos, a crucificação tinha de acontecer fora da cidade, conforme Levítico 24. Os romanos sempre colocavam cruzes em uma das ruas principais da cidade, onde todos poderiam ver, justamente como um objeto de instrução para que as pessoas não cometessem aqueles crimes. Marcos 15:22 nos diz que o lugar que Jesus foi crucificado tinha o nome de Gólgota,
mas o nosso texto traz o nome de caveira. Poderia ter sido chamado assim porque era um local onde os romanos faziam suas execuções e, consequentemente, haveria muitas caveiras naquele lugar, mas a maioria presume que a colina, o descer daquela montanha, se assemelhava ao desenho de uma caveira. No entanto, no caso de Jesus, a ênfase, meus irmãos, não deve ser posta exclusivamente ao contexto da tortura e do seu sofrimento físico que ele suportou. Nós precisamos afirmar que somente os condenados ao inferno sabem o que de fato Jesus sofreu naquela cruz. O Filho de Deus, em contrapartida, ele desceu das regiões de um deleite infinito, da mais íntima comunhão com o seu Pai, para passar por esse estado de humilhação. Lembre-se, meus irmãos, onde Jesus estava antes dele se encarnar? Ele estava na eternidade, contemplando a majestade de Deus, como também contemplando a sua própria criação, porque a partir dele todas as coisas foram feitas. Mas, num determinado momento, num tempo apropriado, este Deus eterno, ele se fez homem. E ali começa, conforme a teologia chama, do estado de humilhação de Jesus. Por que humilhação? Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo, a sua majestade se fez homem. E ele veio da forma mais humilde possível. E não nasceu num local pomposo, maravilhoso, estrondoso, rico. Ele nasceu no local onde os animais viviam. Nasceu a partir de um casal completamente desconhecido, numa região desconhecida, sem toda a prova do Rei dos Poderosos. E a crucificação de Jesus entre esses dois criminosos tinha uma intenção muito clara de Pilatos de fazer isso, que era justamente insultar ainda mais os judeus. É como se Pilatos dissesse: é este o seu rei, ó judeus? Um rei que nem mesmo é melhor do que um bandido, e que por isso merece ser crucificado entre dois bandidos. Seja como for, meus irmãos, uma coisa é certa: a profecia de Isaías 53:12, algo como nós lemos, que diz: foi contado com os transgressores, estava se cumprindo. Meus irmãos, esse é o contexto das últimas palavras de Cristo Jesus na cruz. As últimas palavras de um homem, podemos dizer, moribunda, mas na verdade de um Salvador moribunda. E essas palavras, essas últimas palavras, são chamadas as 7 últimas palavras de Cristo Jesus. 3 são dirigidas ao seu Pai e 4 são dirigidas aos que cercavam. E em Santa Maria nós começamos a expor estas últimas palavras que antecedem a Páscoa. Se você quiser acompanhar, você pode entrar no YouTube da Igreja de Santa Maria e ver as outras 6 palavras. Nós veremos uma delas, que é: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Aqui essas palavras mesmo de Jesus: Pai, perdoa-os. Nós temos 3 questões muito importantes. A primeira, nós encontramos aqui, meus irmãos, a misericórdia desejada por Cristo Jesus. Jesus envolve aquele contexto de perdão. A segunda questão importante que nós encontramos aqui é que as pessoas para quem ele deseja essa misericórdia, ou aqueles que crucificavam Cristo Jesus, ele roga para que Deus os perdoe. E terceiro, o motivo ou o argumento usado para obter a misericórdia. Por que Jesus roga pela misericórdia daqueles homens? Porque eles eram ignorantes. Eles não sabiam o que estavam fazendo. E o seguinte, meus irmãos, sobre essa ignorância. Veja que a ignorância é causa usual da inimizade do homem contra Cristo Jesus, contra o seu Criador. Em João 16:3
desconhecemos o nosso Criador, quando negamos a existência do nosso Criador, o nosso coração se inclina em atos de rebeldia. Agora, onde há conhecimento de Deus, isso impede para que os homens se envolvam no caminho da maldade. Então podemos pensar, o que era essa ignorância daqueles que crucificavam Cristo Jesus? Entenda, meus irmãos, que aqueles homens conheciam muitas outras verdades, conheciam muitas outras religiões, mas eles não conheciam Jesus Cristo. De onde vinha essa ignorância? Primeiro, vinha do mau entendimento das Escrituras. Nós podemos olhar tanto para o povo judeu quanto para o povo romano. O povo judeu, ele não conseguia olhar para o ser humano de Jesus e reconhecer que ele era o Messias anunciado no Antigo Testamento. Na verdade, aqueles que deveriam reconhecer quem Jesus Cristo era, negaram e crucificaram Jesus Cristo, que eram os líderes religiosos. Muito menos os humanos, que não tinham nenhum contato com as Escrituras. Ignoravam completamente a existência de um Messias que vive. Em segundo ponto, o que gerava essa ignorância era a própria aparência humilde de Jesus. Como que Deus seria um ser tão humilde como um ser humano? Como que Deus poderia se apresentar de forma tão limitada como um ser humano? Os judeus não conseguiam conceber a existência de que o Messias, o Rei do Universo, o Deus Todo-Poderoso, era apenas um ser humano humilde e limitado. E a terceira justificativa dessa ignorância é uma fé implícita dos líderes religiosos. Os líderes dos fariseus, eles não tinham fé naquela pessoa, em Jesus, porque a fé deles estava depositada em outra coisa. Na verdade, nas suas próprias obras, na capacidade, na pseudo-capacidade de poderem cumprir e guardar os mandamentos do Senhor. Mas mesmo diante deste contexto de ignorância, percebemos, irmãos, há perdão com Deus para aqueles que se opõem a Cristo por ignorância. Meus irmãos, o perdão é um gracioso presente de Deus a um pecador moribundo, a um pecador penitente, de toda a culpa de seus pecados, por amor a Cristo Jesus. Veja, meus irmãos, por que poderíamos dizer que o perdão é possível para qualquer tipo de pessoa? Inclusive para estas que eram ignorantes com respeito a Jesus Cristo. Primeiro, meus irmãos, por causa da eficácia do sangue de Cristo Jesus. Há um mérito redundante nesse sangue para perdoar os pecados de todo mundo. O que perdoa o pecado não são as suas obras, não é o nosso empenho de vir aos domingos na igreja, não é a nossa dedicação em fazer o que é certo e errado, meus irmãos. Na verdade, isso é completamente ineficaz para nos perdoar dos nossos pecados. A única possibilidade que existe para que os nossos pecados sejam perdoados é exclusivamente pelo sangue de Cristo Jesus, pela morte de outra pessoa, morrendo a nossa morte. E segundo, refere-se à abrangência dessa promessa. Diz que nenhuma palavra de Deus exclui este caso de perdão. Ou seja, Deus promete perdoará todo pecado. Em Isaías 55:7 diz o seguinte: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus repleto de perdão. O nosso Deus é um Deus poderoso para perdoar pecados. Agora veja, meus irmãos, perdoar inimigos e implorar perdão por eles é o verdadeiro caráter e propriedade de um
Os irmãos puderam lembrar de Estevão. Lembram de Estevão? Estevão foi apedrejado pelos líderes religiosos. E o que ele fazia enquanto ele estava sendo apedrejado? Ele estava rogando o perdão de Deus em favor daqueles homens que estavam matando. E o que é perdão, meus irmãos? O que é um perdão cristão? Veja, é uma mansidão de mente que não retém, mas passa livremente pelas injúrias e obediência à ordem de Deus. A graça de Deus calma o coração irado e molda nossos espíritos azedos para serem gentis e fáceis de tratar. Por isso, meus irmãos, consideremos atentamente este Cristo crucificado e o remédio para todas as desgraças da humanidade. A sua cruz assegurou uma coroa. A sua paixão fez expiação por nossa transgressão. A sua morte tirou o poder da lei. O seu sangue lavou a alma do crente. A sua morte é a destruição de todos os nossos inimigos e a fonte da nossa felicidade e o testemunho eterno do amor divino que nos liberta. Meus irmãos, nós não devemos estranhar que a primeira palavra de Jesus Cristo na cruz fosse a sua demonstração de misericórdia. É claro que poderíamos desejar que Deus invocasse todas as legiões angelicais para aplicar a sua perfeita justiça sobre aqueles homens maus e ímpios que estavam ali crucificando o Filho de Deus, o Deus encarnado. Pensa comigo, se todos os seus inimigos, todos aqueles que você sabe que não gostam de você, que queriam o seu mal, se todos esses seus inimigos pudessem ser reunidos em apenas um local, o que você faria com eles? Se todos os seus adversários estivessem reunidos num local só, o que você gostaria de fazer com eles? Meus irmãos, naquela cruz, Jesus teve a chance de eliminar todos os seus algozes. Ele poderia, num comando de voz, destruir todos eles. Todos estavam reunidos ali. Ele teve a chance de destruí-los. Lembra essa legislação? O seu último ato foi quando os povos pagãos estavam reunidos, estava no meio do salão e orou: Senhor, me dê a minha última oportunidade de ser o seu juiz. E ali empurrou os pilares daquele local e veio tudo abaixo, destruindo e matando todos os inimigos de Deus. O que você faria? Meus irmãos, se Jesus tomasse essa atitude de trazer juízo sobre os seus inimigos, toda a sua obra, todo o seu ministério não teria efetividade, aplicação salvífica. Ao mesmo tempo, devemos reconhecer duas afirmações que podem chocar o nosso coração. Primeiro, é que Cristo suplica o perdão de Deus a homens ímpios. E segundo, que Ele está apenas demonstrando a sua misericórdia em favor de homens ímpios. Agora, sobre a sua súplica do perdão, é totalmente compreensível que aquele que insiste tão enfaticamente que os seus discípulos devem perdoar a todo devedor e que deve ainda amar os seus inimigos, não exemplificasse em si mesmo esses ensinamentos, essa virtude. Além disso, lembremos da seguinte afirmação de Jesus lá no início do seu ministério, em Mateus 5, versículo 7, diz o seguinte: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Seu ofício sacerdotal estava sendo demonstrado ao interceder por aqueles que
crucificado. Note que, mesmo diante de todo esse caos, nós encontramos uma palavra de afinidade. Ele, ao rogar pela misericórdia daqueles homens maus, ele roga ao seu Pai, evidenciando intimidade, relacionamento, confiança, amor. Isso traz à nossa mente a passagem de Jó, capítulo 13, verso 15, que a NVI traduz o seguinte: embora ele me mate, ainda assim estarei com ele. Embora o meu próprio Pai me entregou para a crucificação, eu estarei com ele. Não é algo que ultrapassa nossa compreensão que no momento de maior dor, Jesus não apenas orasse por seus inimigos, mas ainda pedisse ao Pai que os perdoasse, apresentando uma justificativa em favor deles, dizendo que eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, os soldados, de fato, não tinham a mínima ideia de quem estava naquela cruz. Nem mesmo o Sinédrio tinha ideia de quem era aquela pessoa crucificada. Por mais que eles deveriam saber que Jesus, de fato, era o Messias, o Filho de Deus. Eles não tinham consciência de quem eles estavam colocando na cruz. E diante disso, poderíamos imaginar, pensar: será que a oração de Jesus Cristo foi ouvida? Será que a oração de Jesus foi atendida por Deus Pai? Nós podemos levar nossa mente para Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, nós vemos lá em Atos 2, 3.000 pessoas se converteram. Mais adiante, em Atos 4, nós vemos que outros milhares se converteram. Ainda mais adiante, em Atos 6, nós vemos que uma grande, numerosa multidão de sacerdotes vieram a obedecer a fé em Cristo Jesus. Ou seja, não o povo como todo, mas muitas famílias e pessoas se converteram a Cristo Jesus, o Senhor. Veja, meus irmãos, qual foi a base da oração de Jesus Cristo? A base da oração pelo perdão foi dizer que eles não sabem o que fazem. Eles ignoram o fato de que estão crucificando aquele que é verdadeiramente o Rei dos Judeus, conforme estava na placa acima de Jesus Cristo. Eles estão agindo por ignorância. Interessante que essa ignorância será a base para o chamado ao arrependimento na pregação de Pedro em Atos capítulo 3. Vocês, ignorando a verdade, crucificaram Jesus, o Senhor. Naturalmente, meus irmãos, este perdão somente pode ser obtido através do arrependimento e da decisão de fé. E a nação ainda permanece culpada diante de Deus. Ao fato dessa oração, Jesus cumpriu a profecia de Isaías 12, que diz: foi montado com os opressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores e invencivelmente. Meus irmãos, entendam que não existe uma pessoa tão ímpia, que ela não possa ser alcançada por Cristo Jesus. Não existe uma pessoa tão ímpia, que com ela o Senhor Jesus não se preocupe. Não há uma pessoa tão perdida no pecado que o todo-poderoso amor de Cristo não se interesse por redimi-la. Veja, Jesus chorou pela Jerusalém incrédula, ouviu a súplica de um ladrão moribundo. Ele parou embaixo de uma árvore em Jericó a fim de chamar o publicano Zaqueu. Veio dos céus para converter o coração de Saulo, o perseguidor da igreja. Mesmo na cruz, encontrou tempo para orar em favor daqueles que o matavam. Meus irmãos, Jesus demonstrou um amor que excede todo entendimento.
Se quiser segurança e encorajamento para se arrepender de crer, essa passagem certamente oferece com suficiência segurança para um coração pecaminoso. O texto continua dizendo que, então, diante da sua crucificação, repartiram as suas vestes. Lucas, meus irmãos, fornece apenas um breve comentário de que eles dividiram as roupas dele e tiraram sorte para saber com quem ficaria. E aqui é uma prática comumente feita com os bens do criminoso que pertenciam legalmente aos soldados que estavam crucificando. O Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos 22 e 24, fornece uma narração mais longa e mostra o cumprimento de Salmo 22, 18, que diz o seguinte: eles dividem as roupas entre eles e lançam sorte para mim. O grito de desespero de Davi sobre a zombaria infligida a ele por seus inimigos é cumprida em Cristo Jesus e sua crucificação. O objetivo aqui, meus irmãos, de tirar a roupa de Jesus é mostrar a impotência extrema de Jesus como um cordeiro sacrificial perante os seus inimigos. Jesus morreu em uma condição vergonhosa. Jesus morreu nu, sem roupa nenhuma, para que todos pudessem ver a sua humilhação. Perceba, meus irmãos, o incrível contraste. Enquanto Jesus ora para que Deus os perdoe, eles estão tirando a sorte por sua própria roupa e zombando dele na frente de todos. E por que o texto traz a informação de que foi retirada a sua roupa e ficou nu? Nossa teologia, meus irmãos, apresenta a nudez física como o resultado, como o contexto da vida do homem, como a de Adão. Aqui indica a perda dos bens espirituais e a vergonha como consequência do pecado. Ao ser crucificado, Jesus, o segundo Adão, assumiu essa nudez e maldição em nosso lugar para nos devolver a vestimenta de justiça divina. E veja, meus irmãos, interessante que a palavra de Deus ela trabalha várias vezes este contexto de vestimenta, de roupa. Ela sempre trata isso. Vamos passar rapidamente por isso. Lá no Éden, quando Adão era pecado, eles perceberam que estavam nus e cozeram folhas de figueira para cobrir a sua vergonha. A nudez era um sinônimo direto da vergonha para o pecado. Veja que, se você ler a palavra de Deus em Êxodo, após o decálogo, você perceberá que Deus empenhará os detalhes do tabernáculo e detalhe por detalhe das vestimentas do sacerdote. Ele narrando cada parte, cada vestimenta, justamente trazendo essa cobertura divinamente prescrita de como que o homem deve se vestir para conduzir o povo à adoração a Deus. Mais para frente, quando havia um pecado na nação, os profetas vinham e rasgavam suas vestes como uma demonstração de angústia diante do pecado do povo. Nós vemos nos evangelhos como Jesus fala sobre o momento da ceia da boda do cordeiro, quando apresenta vestes nupciais que são exigidas para que entre nessa virgindade. Depois, em Apocalipse, meus irmãos, nós encontramos a narrativa de que os santos receberão vestes brancas concedidas pelo próprio Cristo Jesus para estarmos diante dele. A verdadeira vestimenta, por isso, meus irmãos, devemos saber que vem do Senhor. Lá no Éden, nós vimos que, ao invés do homem ficar cobrindo a sua nudez com folha de figueira, o animal foi morto e Deus entregou uma vestimenta da pele do animal. No sacerdócio, Deus apresenta as vestes santas para que o líder religioso, o sacerdote,
vista conforme a vontade do Senhor. No Evangelho, nós vemos o próprio Cristo, a nossa vestimenta, e na eternidade, nós recebemos de Cristo essa vestidura. Cristo, meus irmãos, é como nossa vestimenta final. A conexão termina aqui. O sumo sacerdote era vestido para representar o povo. Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote. Ele não apenas veste vestes santas, ele se torna a nossa justiça para o vestirmos. Em Romanos 13, 14, diz o seguinte: revestivos do Senhor Jesus Cristo. No Éden, Deus vestiu o pecador. Na cruz, Cristo foi despojado de suas vestes para nos vestir com vestiduras santas. Ele foi exposto para que nós fôssemos cobertos. Ele suportou a vergonha para que nós recebêssemos a glória. Ele foi despido para que recebamos as vestiduras santas. Por isso, meus irmãos, para finalizar, nós somos ensinados a situações nesta passagem. Essa primeira fala de Jesus na cruz. Primeiro, nós somos ensinados a ter misericórdia. Se o próprio Cristo Jesus, diante dos seus algozes, pôde ter misericórdia, nós somos filhos, como filhos deles. Como filhos dele, também somos convocados a sermos misericordiosos para com todos. E segundo, somos lembrados do poder perdoador de Cristo Jesus. Por vezes, meus irmãos, achamos que o nosso pecado é o pior pecado da face da terra, ao ponto de pensarmos, não, esse pecado Deus não vai perdoar. Esse pecado é merecedor de eu sair da igreja, não voltar mais para a igreja, não me envolver com a igreja. Mas a palavra de Deus diz que até os piores algozes de Jesus, Cristo rogou por eles. Não existe pecado que Cristo Jesus não possa perdoar. Não existe pecado que Cristo Jesus não possa derramar da sua misericórdia e da sua graça. Terceiro, nós somos ensinados a perdoar a quem nos persegue. Nós somos ensinados a perdoar os nossos inimigos. Nós somos ensinados a perdoar o nosso próximo, o nosso irmão. Para o crente, para o verdadeiro crente, o perdão não é opção. Para o verdadeiro crente, o perdão é mandamento. Porque nós já recebemos um perdão imperdoável. Por isso nós somos habilitados a perdoar qualquer tipo de transgressão que é feita contra nós. Porque nós não fazemos isso pelas nossas forças, mas para que nós já recebemos o próprio Jesus. Alguém te ofendeu? Alguém te insultou? Alguém te traiu? Alguém te xingou? Alguém te enganou? Alguém fez algo mal contra você? Se você é cristão, você é convocado a perdoar essa pessoa. Mas ele é meu inimigo. Ele é meu inimigo feroz, um inimigo mortal. Nós somos chamados a perdoar até mesmo os nossos inimigos. E essa é uma demonstração de Cristo Jesus vive em nós coração. Quarto ensinamento, somos ensinados a buscar socorro em Deus diante de momentos difíceis. Meus irmãos, Cristo Jesus estava vivendo o pior momento da sua vida. Estava vivendo as piores dores que alguém pode suportar. E o que ele fez? Ele se voltou a Deus e Pai. Você pode viver, ou estar vivendo, ou estar enfrentando o pior momento que você poderia imaginar em sua vida. Você pode estar carregando um fardo que ninguém sabe quão pesado é. Mas saiba que você pode se chegar ao Deus da graça. E que Ele pode socorrer
no dia mais difícil da sua vida. Mesmo se você passar pelo vale da sombra da morte, a bondade e a misericórdia do Senhor estarão contigo. Há um Deus que pode socorrer, seja qual for o contexto que você esteja vivendo. Por quê? Porque nós somos ensinados de lugar que Deus é o nosso Pai. Mesmo estando lá nos céus, Ele nos ouve e nos socorre. O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus presente, é um Deus vivo, é um Deus que não ignora o nosso sofrimento, pelo contrário. Ele vem nos assistir em nossas adversidades. Seja qual for o fardo que você está carregando, saiba que você tem um Pai amoroso que está pronto para te socorrer. Saiba que você tem um Pai amoroso que sabe qual o nível da sua dor. E por isso você pode chegar junto ao trono da graça e receber socorro, misericórdia e graça no caso da oportunidade. Por isso, achegue-se a Deus. Se aproxime desse Deus. Entregue o seu coração a esse Deus. Seja assistido pela graça do nosso Senhor. Vamos orar? Meus amados, nós te louvamos, Pai, pela sua misericórdia, porque ela nos encontrou. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é santo e bendito. Podemos confiar no Senhor amor e no Senhor. Muito obrigado, Pai, porque podemos nos voltar para o seu amor, para o seu poder de perdoar todos os nossos pecados. Qualquer pecado ao qual nós cometemos. Muito obrigado, Pai, porque esse perdão nos dá uma condição. Nos redimiu dos nossos pecados. Nos ajude, Pai, a perdoar aqueles que nos perseguem. Nos ajude a perdoar os nossos inimigos, o nosso próximo, o nosso irmão. Nos ajude, Pai, a termos um coração perdoador e demonstrar aquilo que nós já recebemos de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai, em meio a momentos difíceis, em meio às tempestades da nossa vida, que busquemos socorro no Senhor. Que não achemos que os nossos braços, as nossas forças, serão capazes de resolver os nossos problemas, as nossas angústias. Mas que voltemos a Ti, Pai, ao Cristo misericordioso, para nos socorrer e nos resgatar. E que, em nome de Jesus, Pai, nós sempre olhemos para o nosso Pai amoroso, aquele que está pronto para vir em nosso favor, mesmo quando passamos pelos piores momentos da nossa vida. Que o Senhor, Pai, estenda a sua graça e a sua misericórdia sobre todos nós. É assim que nós oramos em nome de Jesus.